Olá, meus amados irmãos, bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu estarei fazendo um vídeo de como fazer a minha primeira pregação. Eu lembrei de quando eu fui fazer a minha primeira pregação há uns 20 anos atrás. Eu tinha aproximadamente aí uns 16 anos, hoje estou com 36 anos na pregação do Evangelho. E nesse tempo eu não tive muita ajuda para me elaborar o meu primeiro sermão. Eu já tinha recebido algumas oportunidades para trazer uma saudação, mas nunca uma palavra. E quando eu recebi a oportunidade para trazer a minha primeira pregação, eu fiquei meio angustiado, aflito, e corri para pessoas que poderiam me ajudar, no sentido que já eram pregadores de muito tempo, de longa data, né? Uma das coisas que os irmãos me perguntaram foi se eu saberia contar uma história. E que pregação nada mais era de que contar uma história. Então, como eu sabia contar uma história, eu fui procurar uma história na Bíblia que desse para me pregar. E fui até o livro de Esther. Achei aquela história interessantíssima de uma judia que foi escolhida pelo rei Assuero, né? Ali que vivia com seu tio, Mardoqueu, ou Mordecai, e que futuramente viraria a rainha Esther, que livraria o seu povo das mãos do malvado, né? Ramã. Eu trouxe essa história para os amados irmãos. Mas quando eu recebi a oportunidade, eu comecei falando capítulo por capítulo, detalhe por detalhe, e comecei falando, e o tempo passava, e o pastor olhava para mim, olhava para o relógio, e nada de eu terminar, estava no segundo capítulo, terceiro capítulo, quarto capítulo. Quando eu fui chegar no final, estava muito tarde o culto já, né? E o pastor não ficou muito alegre com a minha pregação, até porque eu contei a história, não houve aplicação, os irmãos não souberam por que estavam ouvindo aquela história, então não foi uma experiência muito agradável para mim. Pensando nisso, eu vou trazer alguns pontos aqui para lhe ajudar a você fazer a sua primeira pregação. O primeiro conselho que eu lhe dou é que você fale de Jesus. Não há um assunto e nem uma história que nós tenhamos mais conhecimento do que a história de Jesus. Desde o seu nascimento até a sua morte e ressurreição, nós dominamos completamente essa história, conhecemos a fundo. Todo cristão sabe contar a história de Jesus. E não há uma história que faz mais sentido para a vida de alguém do que a história de Jesus. Mas você pode me perguntar, pastor, mas Jesus falou de tanta coisa, ensinou tantos assuntos. E isso é muito importante, né? Há uma variedade de assuntos, então tem muitos assuntos ali que Jesus nos ensinou que você pode usar. A segunda coisa que eu quero lhe aconselhar é que não há uma pregação com mais autoridade, com mais convicção e que nós repassamos melhor do que aquela que nós estamos vivendo. Qual é o momento que você tem passado com Jesus? Se é um momento de aproximação, de oração, você está tendo uma vida de oração, tem jejuado, tem se aproximado cada vez mais de Deus, fale sobre esse momento que você tem passado com Deus. Não é importante você falar de você, mas daquilo que você tem vivido com o Senhor. Se você tem vivido esse momento, eu gostaria de trazer um versículo para que você pudesse estar abordando dentro desse assunto. É um ensinamento de Jesus. Está escrito lá em Mateus capítulo 21, versículo 22. Tudo que pedis em oração, crendo, recebereis. Então, você já tem um versículo para fazer a sua primeira pregação, você vai falar de Jesus, Jesus está ensinando ali, você pega o contexto desse versículo para você saber para quem Jesus estava falando e todas essas coisas, aonde ele estava. E esse versículo vai ser o seu versículo de apoio para esse momento que você tem vivido com o Senhor. E como você tem vivido um momento de oração com Ele, você vai ter autoridade para falar. Então, 3 pontos você faria na sua pregação. Primeiro, por que você passou a orar mais? Você vai olhar para a sua vida e se perguntar por que você passou a orar mais. Então, você obtendo a resposta de você mesmo, você vai repassar para a igreja. Por que eu devo orar? Segundo ponto, o que aconteceu quando você começou a orar mais? Essa sua aproximação com Deus, esse seu relacionamento com Deus, você obtendo essa resposta de você mesmo, você vai dizer para a igreja o que acontece quando você se aproxima de Deus, quando você passa a ter um relacionamento mais sério com Ele, quando você passa a orar mais.
E o terceiro ponto é o resultado da oração. O que causou, qual foi o resultado que a oração contínua teve na sua vida, nesse relacionamento mais próximo de Cristo, nesse momento em que você teve mais relacionado com Cristo, qual foi o resultado prático na sua vida. Então você vai trazer para a igreja o resultado prático da oração na vida de um crente. Então, 3 pontos fáceis para você abordar. Você traz um ensinamento de Jesus, que é o momento que você está vivendo, o momento de oração, e você traz os 3 pontos, né? Por que você passou a orar? O que aconteceu quando houve esse relacionamento mais próximo com Deus? E o terceiro, qual o resultado prático na vida do cristão? Então, 3 pontos fáceis para você fazer a sua primeira pregação. Mas você pode estar vivendo outro momento, que seja um momento mais de evangelismo, de parar alguém para pregar, entregar um folheto e tal. Então você está vivendo um momento mais missionário na sua vida. Então, se você está vivendo esse momento, é bom que você pegue Marcos 16:15 para você falar da grande comissão, né? O ide do Senhor Jesus. E disse-lhe, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então você vai pegar estes 3 pontos, por que a igreja tem que evangelizar, o que acontece no relacionamento da igreja com o Senhor, quando ela se aproxima de Deus e faz essa evangelização, e qual o resultado prático disso na vida da igreja. E esse exemplo você pode pegar com qualquer assunto, seja o momento que você esteja passando no seu casamento, seja o momento que você esteja passando na igreja, no colégio, no trabalho, qualquer área da vida, você pode falar de Jesus e você pode usar esses 3 pontos que eu estou lhe repassando. Espero que eu tenha lhe ajudado. Curta os nossos vídeos, se inscreve no canal, toca o sininho, que é para os nossos vídeos chegar a muito mais pessoas e que nós possamos ajudar a mais pessoas que têm desejo de pregar o Evangelho. Um abraço, tudo de bom para você, que Deus lhe abençoe.